Que é isso? Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Canta aí. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno. Bora se conectar com a nossa essência. Como é bom viver esse momento com Deus. É isso. Ficar em sintonia com Ele. Bora ficar nessa sintonia. Nos tornar sensíveis à presença de Deus nesse dia, nessa tarde. Que a gente possa sentir o Espírito Santo, que eu amo sentir o Espírito Santo. E quando a gente se abre para Ele, a gente recebe o extraordinário de Deus. E na nossa vida a gente tem muitos desafios. E a gente quer sair do barco da nossa vida. A gente não quer os desafios da nossa vida. A gente acha que a gente não é capaz de conseguir. A gente só acha que os outros são capazes de conseguir. E a gente quer fugir. E quando a gente quer fugir, a nossa vida não flui. Então no dia de hoje eu quero trazer uma pequena mensagem para você. E estar aqui para mim é um desafio. Por muito tempo eu fiz uma live, eu corri da live. Por quê? Porque eu não me achava capaz, eu tinha problemas de autoimagem comigo mesma. E isso me afastava de auxiliar pessoas, que muitas vezes você não vai se conectar com todas as pessoas, pode ter certeza. Você só vai se conectar com aquelas pessoas que é para te se conectar. Porque cada um de nós na nossa vida, a gente tem um propósito. E o propósito, cada um tem o seu, cada um tem o seu público, cada um vai ter a sua persona que vai atingir. E é isso, você não pode ficar se comparando, porque quando a gente se compara, a gente vai se perdendo da nossa essência, de quem Deus fez a gente para ser. E eu vou contar um pouquinho da minha vida hoje, como que eu cheguei até essa live no dia de hoje. Na minha vida, tudo começou quando eu convivia lá nos meus pais. Então, eu tive depressão na minha vida. Eu tive momentos onde eu quis tirar a minha própria vida. Eu não era uma pessoa feliz, eu era uma criança rebelde. E aí, eu tive que trabalhar isso em mim. Como que eu tive que trabalhar isso em mim? Deixa eu tirar isso aqui. Eu tive que tirar. Tive que tirar isso de mim. E como que eu mudei a minha vida? Eu fui em psicólogas, eu fui em terapeutas, eu fui em várias questões. Mas nada adiantou na minha vida. Até que eu fiz vários cursos e saí de onde eu estava dos meus pais e foi onde muitas chaves começaram a virar. Então, quando a gente quer uma transformação, a gente não pode ficar onde a gente está. Então, quando o meu pai disse, vai com a tua irmã, vai, e aí eu fui para a cidade, onde eu nunca tinha ido. Enfrentei muitos desafios, porque lá eu era considerada, me chamavam de bichinho do mato, me chamavam
a minha irmã me chamava de bicho da goiaba. Então foram vários bloqueios, várias coisas que eu não conseguia fluir. Eu era considerada a ovelha negra da família por algumas pessoas. E isso me travou durante anos. E o que é que eu fiz? Eu não me vitimei por causa disso. Mesmo com as minhas dificuldades, mesmo com o que eu sofri, fui em busca de vários, fiz reiki, fiz várias terapias, só que eu chegava sempre na mesma estaca, onde eu não conseguia fluir na minha vida, não conseguia ter resultado, eu queria impactar pessoas, eu queria saber como que as pessoas, a pergunta era, sempre quando eu vim lá dos meus pais, a pergunta era, como que eu vou fluir na vida? Como que tem pessoas ricas? Como tem pessoas prósperas? Por que que eu vivo assim? O meu pai me disse uma vez que a pobreza, tu nasceu pobre, tu vai morrer pobre. E aí eu não acreditava que era isso só, e eu sempre fui em busca disso, de como assim, eu não concordo com isso, deve ter algo que essas pessoas saibam, deve ter alguma coisa, alguma mágica por trás. E foi onde eu fui procurar, e isso me fez procurar, isso me fez ser diferente, tudo me fez ser diferente. Esse âmbito de nunca me cansar de procurar, de estudar, de querer entender como que nosso cérebro funciona, como que nossa mente funciona, como nosso inconsciente funciona. E depois de muito tempo, de muitas formações, de muitos estudos, de muitos fracassos no meu relacionamento, que eu tive nos meus relacionamentos, nada dava certo, porque sempre eu via no outro, nos meus relacionamentos pessoais, sempre via no outro. Ah, essa aqui não me ajuda, não faz nada, é só eu que faço nessa relação. Então, meus relacionamentos não davam certo, porque eu sempre olhava pro outro. A outra pessoa não faz, é só eu que faço para esse relacionamento, essa pessoa não me ama. E eu ficava mendigando amor. Exatamente isso. Eu não me amava, ficava mendigando amor, porque eu estava cheia de bloqueios, cheia de travas, não gostava de mim mesma e eu era dependente emocional. Então, quando a gente é dependente emocional numa relação, o relacionamento vai acabar. Por quê? Porque não suporta. Não tem como tu juntar duas pessoas que estão com travas emocionais. Não tem como. Isso vai acabar. Por quê? Por causa que não tem amor ali, são dois tanques vazios. Dois tanques vazios, não dá nada. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer separação. Que foi o que aconteceu nos meus relacionamentos. Me separei porque eu não queria mais aquela vida. E tanto que pessoas da minha família falavam, tu tá sendo o patinho dessa relação. E foi aí onde tudo começou a mudar na minha vida. Depois de tantos relacionamentos fracassados, eu decidi fazer o quê? Eu decidi escolher outro caminho. Eu decidi ir pra dentro de mim. Eu comecei a fazer cursos de meditação, de ir pra dentro de mim. E foi onde eu me descobri, porque eu parei de procurar as pessoas, eu parei de procurar relacionamentos. E eu foquei nisso, em me autoconhecer. E foi a partir daí que tudo mudou. E hoje eu tô no nível que eu tô porque eu decidi. Porque eu muitas vezes fiquei frustrada. E quando saí da CLT também fiquei frustrada. E eu não conseguia me lidar nesse mundo. Eu queria meus projetos, eu queria meus alvos, mas eu não me achava capaz, eu não me achava merecedora. Eu tinha vários bloqueios onde no meu corpo era de uma mulher, mas a minha mente era de uma criança. E quando a gente tem isso, a gente não cresce, a gente não evolui. E por mais que eu estudasse, por mais que eu lesse livros, isso não adianta quando tu não se desbloqueia. E quando eu acessei as ferramentas certas, a gente desbloqueia, porque tudo aquilo que eu ouvi dos meus pais, ouvi dos meus familiares, ouvi de pessoas, os conflitos no trabalho onde eu tive muitos conflitos, fiquei magoada, fiquei chateada, chorava, não sabia lidar com o meu emocional, todos os outros eram culpados, mas na verdade o teu parceiro, a tua parceira, todas as pessoas que estão ao teu redor, elas ativam o gatilho em ti e tu reage. Então é isso, para te confiar em ti mesmo, tu tem que abrir mão de quem tu é, do quem tu foi. É que nem um prédio, tu precisa desconstruir, prédio velho, precisa desconstruir aquilo e construir o novo. E para construir o novo dói. E muitas pessoas preferem fingir que tá tudo ótimo, que tá tudo perfeito, para não se trabalharem, para não evoluírem, para não crescerem como pessoas, como ser humano. Então crescer, evoluir, avançar não são para todos. É somente para aquelas pessoas que estão dispostas a pagar o preço. E eu tô pagando o preço hoje. Eu estudo muito, eu aplico o meu conhecimento.
Hoje estou aqui nessa live falando um pouco da minha experiência, de como passei. Então, com certeza é isso. Quando tu impacta uma vida, tu não impacta só uma vida. É que nem um fruto, uma árvore dá um fruto. Tu não vai só impactar uma pessoa, tem a família dessa pessoa, as outras pessoas, e tu vai semeando e tu nunca vai saber quantos frutos deu. E é exatamente isso. Muitas vezes tu acha que o que tu sabe é pouco. E não é pouco. É muito para quem ainda não estudou o que tu sabe. Então o que tu sabe, tu é perita no que tu sabe. E muitas vezes a gente se diminui, diz, não, eu não vou falar nessa live, não vou fazer nada, eu não vou fazer meu curso, eu não vou postar conteúdo, eu não vou fazer nada. E aí o que acontece? Tu não transborda na vida das pessoas. Mas isso é uma escolha tua. E cada um tem a sua consciência, cada um tem o seu tempo. E a gente tem que respeitar o tempo do outro. E assim é no relacionamento. Então tu tem que respeitar o teu tempo. Tudo tem seu tempo, as suas escolhas. Tu não pode querer colocar que o outro faça. Então por isso do livre-arbítrio, a gente respeitar o outro, respeitar esse tempo. Eu tive um tempo e todos os relacionamentos fracassados que eu tive me fizeram viver um relacionamento hoje bom, um relacionamento com unidade. Mas isso é uma construção e na minha vida como ser humano, como pessoa, vai ser até eu morrer uma construção. Sempre eu vou estar aprendendo, sempre eu vou estar estudando, sempre eu vou estar renovando. O que eu sei me levou até aqui. E o que eu não sei ainda vai me levar em outros níveis. Então, por isso a importância de sempre a gente estar se reciclando, sempre a gente ser humilde para aprender, para aplicar as coisas. Por isso que hoje eu tenho humildade em tudo, e estou experienciando coisas que eu não experienciaria se eu tivesse esse orgulho de se sentir mais que os outros. E não, o orgulho ele acaba com a tua vida, tu não prospera quando tu tem orgulho, quando tu tem ego, quando tu quer, eu já vivi sobre ego, destrói a tua vida quando tu quer ter as coisas pra mostrar pros outros, eu tenho, eu sou capaz, pra mostrar pros teus pais que tu conseguiu. Então é isso, a gente tem que optar pela simplicidade, se a gente quer viver pela gratidão. E hoje você vai se sentir autoconfiante quando você se arruma, se é isso que você se sente quando você vai e olha no espelho. Esse exercício é muito bom. Quando você vai no espelho, o que você sente de si mesma? Qual é o sentimento? Você começar a se arrumar, você começar a mudar. E a nossa mente, ela é sabotadora e ela vai dizer assim, para com isso, fica do mesmo jeito. Assim como tu tá se vestindo, como tu tá se vendo no espelho, é assim que você vai ter. Então, quando você se arruma, você automaticamente vai se sentir mais capaz, se esse for teu caso, ninguém é obrigado a nada. E por isso que a gente tem que saber filtrar as coisas. O que faz sentido pra mim e o que não faz, porque senão tu acaba virando um ciclo de uma pessoa que não é você. E você é único. Essa é a sua essência e é isso que vai te conectar com as pessoas certas. É a tua essência, você manter essa tua essência. E principalmente o que me fez confiar em mim foi o quê? Foi saber minha identidade. E se não fosse uma pessoa abrir a boca, porque na época eu queria pôr a minha Bíblia fora. Por quê? Porque eu não via mais sentido, porque eu aprendi com meus pais a ser de uma religião, um tinha uma, outro tinha outra, e eu ficava naquela, vai nessa, vai naquela, que tu tem que fazer, mas não era pela minha vontade, era pela vontade deles, e eu disse, eu vou fazer, mas não é pela minha vontade, é pela vontade de vocês, mas assim que eu tiver 18 anos, eu não vou mais seguir isso, porque não faz sentido pra mim. Então, muitas vezes, na tua família, tu acaba sendo obrigado, digamos assim, entre aspas, fazer algo que tu não deseja. Mas depois, quando tu tem a tua, digamos, liberdade, que tu sai do teu âmbito familiar, do teu ciclo familiar, dos seus pais, você começa a viver o que você deseja viver. E essa é a grande mudança. E isso dói sair do ciclo dos seus pais. Mas é preciso. É preciso porque assim a gente cresce, assim a gente se torna adulto e vai enfrentando os desafios da vida e vai aprendendo com eles a ser forte. Cada desafio que a gente passa na nossa vida, a gente se torna mais forte. E para você se sentir capaz, isso foi essencial. Que as pessoas disseram, não vai jogar minha Bíblia fora. E aquela minha Bíblia, eu dei, não sei, não me lembro até hoje para quem. Mas assim, e depois eu me aproximei de Deus e depois essa pessoa me deu uma Bíblia. Então é isso, me aproximou de Deus, comecei a ler e comecei a entender, essa é a minha identidade, porque antes no trabalho as pessoas falavam, não, tu não serve pra isso, não, isso aí tu tá errado. E eu acabava que meus pais me diziam,
Muitas vezes meu pai dizia, porque eu não era boa em matemática, eles sempre diziam, porque tu puxou, tu é burra, não sei o quê. Então isso no passado, o que aconteceu, entrou no meu inconsciente e eu acreditei por anos. Professora de matemática também, quantas coisas a gente passa na nossa infância e a gente fica carregando. E se tu não trata, até a morte a gente fica carregando. E é isso, e isso vai construindo o teu se sentir incapaz. São essas dores que tu vai carregando, que tu vai sofrendo no meio do caminho. E quando tu se dá conta disso, e tu acha isso, tu trata. E tu vai se tornar uma nova pessoa. Então hoje, o que tu não vive é pelo que tu ainda não tratou, porque tu ainda não ressignificou. Tu não ressignificou aquela cena que te incomoda. Então hoje minha mudança, sim, é porque eu tô tratando lá. Muitas vezes a gente quer... Muitas pessoas pegam e compram roupa e fazem isso, fazem aquilo. É só o fora que estão tratando, mas não estão tratando dentro delas e nada muda. E elas se mudam de cidade, muitas vezes meu pai diz, nossa, essa pessoa aqui se muda de cidade toda hora. Mas não é questão da cidade, não tratou dentro dela, então ela acha que tem que sair se mudando para tudo que lugar e não trata dentro. Então a importância da gente tratar dentro da gente. Porque se a gente tem amor, a gente vai transbordar amor. Se tu tem alegria, tu vai transbordar alegria. Numa live, se tu não tá bem, tu não vai nem fazer uma live. Por quê? Por causa que é isso. Tu só vai se sentir capaz quando tu entender a sua real identidade. Que foi quando eu entendi que eu sou filha amada de Deus. E quando tu medita nessa palavra, e não foi fácil, entendeu? Eu digo, como assim, filha amada de Deus? E eu fiquei meses meditando nessa palavra, fiquei estudando, vários mentores falando de Deus, até que me perfurou, porque a gente vai criando o quê? Vai criando armaduras, vai criando cascas. E aquilo lá nos protege, é como nada entra. É como se tu quisesse, mas ao mesmo tempo tem as armaduras. E enquanto elas não caem, tu fica lá cego e tu não consegue sentir a presença de Deus. E eu dizia, como, Senhor, que eu não consigo saber que tá falando comigo. Como assim que tu distingue da mente, não sei o que, do coração? E eu ficava nessa dúvida, eu ficava tentando me comunicar com Deus e não conseguia. Não conseguia ouvir a voz dele. E uma coisa que mudou uma chave na minha vida, que é a minha esposa, ela me ensinou e eu comecei a fazer. E no começo, vou te falar, eu digo, meu Deus, tá, vou fazer isso aí. Que foi o seguinte, o que ela ensinou a fazer que mudou a minha chave, sabe? E que me trouxe essa experiência com Deus como eu nunca tive. Me trouxe essa intimidade com o Senhor. Que foi justamente todo mês, uma vez no mês, no primeiro domingo, fazer a ceia. E muitos dos religiosos ensinavam para ela isso, eu aprendi com um mentor também. Ensinava, é pecado, não, tu não pode fazer ceia dentro de casa, porque é só tu indo lá na igreja e tal. Então, não, tu faz a ceia, tu vai ali, pega um pedaço de pão, pega o vinho, abençoa, faz a oração, lê lá a palavra, lá onde Jesus foi moído naquela cruz. E isso fez total sentido, então da gente lembrar disso, trazer a consciência. Muitas vezes a gente não traz a consciência que Jesus foi moído naquela cruz por nós, pelos nossos pecados. E quando eu trouxe essa consciência pra mim, tudo mudou. A primeira vez o meu espírito se arrepiou todo e foram experiências, cada vez experiências mais duradouras. E eu aprendi ali o quanto é importante se conectar com Deus. O quanto é importante sentir a presença dele. E foi a partir desse momento que eu comecei minha conexão, eu comecei a ter sede pela palavra de Deus. Eu comecei a estudar a palavra de Deus, eu comecei a ler a palavra de Deus, coisas que eu nunca lia. E eu comecei a ter essa presença, e a partir daí, já faz mais de 1 ano que a gente vem fazendo ceia, uma vez no mês. E isso mudou a minha espiritualidade, porque a gente evolui como espírito e a gente começa a ser mais sensível. E eu pedi para Deus que eu fosse uma pessoa sobrenatural, que eu começasse a entender muito de pessoas, começasse a ler isso, ler como as pessoas agem, por que elas agem assim, e eu comecei a acessar coisas que eu nunca acessei. E hoje eu consegui o extraordinário. Então é isso, é tu tirar o tempo para Deus. Deus, ele não vai se manifestar na sua vida se você não tira tempo com ele de qualidade. E isso te faz, a tua identidade te faz se sentir capaz
de fazer as coisas. E isso mudou a chave da minha vida. Então eu quero deixar para você hoje, se te faz sentir bem, se arrume, se maquie, que você que é mulher. E principalmente tira um tempo de qualidade no seu dia para você ficar na sua individualidade, para você estudar, para você meditar em você, para você se questionar, para você se fazer perguntas do que você age assim. É isso, você precisa se conhecer em primeiro lugar, que dessa forma você vai extrair o extraordinário de si mesmo. É isso que eu queria deixar para vocês no dia de hoje, que você realmente tome consciência da vida que você está vivendo e do que você precisa fazer para melhorar essa vida, porque só depende de você. Traga a autorresponsabilidade de cuidar do seu barco. É sua autorresponsabilidade. Muitas vezes a gente quer colocar outra pessoa de bengala e não, a gente tem que cuidar do nosso barco, da nossa vida. É isso, quando tu entender isso, tu vai tomar essa decisão de cuidar da própria vida, de fazer acontecer por você. Tá bom? E até a próxima live que eu fizer. Tenha um excepcional dia no dia de hoje. E seja grata por tudo e se sinta capaz, porque você é filha amada de Deus. E você pode, e se alguém pôde, você também pode.